Olá, que Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a palavra de Deus, a palavra de fé para mudar a sua história. Aí só depende de você. Às vezes as pessoas querem tanto de Deus, chama até para o Senhor, Senhor o tempo inteiro, mas de repente ela não tem feito o que Jesus tem mandado, tem pedido. Então, veja o que diz a palavra de Deus. Minha Bíblia se encontra aberta no livro de Lucas, capítulo 6 e versículo 46. Aí Jesus pergunta para aquele povo que se encontrava ao redor dele naquele momento, uma multidão de gente que estava ao seu redor. Aí Jesus diz: por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Então, gente, observe que Jesus ali, ele disse para aquele povo: por que me chama Senhor, Senhor? Você sabe que qualquer situação adversa, contrária à nossa fé, à nossa vida, aquilo que queremos, que quando bate em nossa vida, que a gente sente a dor, sente na pele aquela situação, é evidente que a primeira coisa que vamos falar e chamar é Jesus, é Senhor, Senhor. Mas Jesus exatamente, ele perguntou: por que me chama Senhor se não faz o que eu vos mando? Está mais do que é certo você chamar Senhor, Senhor. É evidente que isso é o melhor que você tem que fazer quando você não conhece Jesus. Mas Jesus quer que você obedeça, que você pratique a sua palavra, que você ouça a sua palavra e pratique ela. Você vê, estamos aqui, olha uma rocha aqui tão grande, rocha para tudo quanto é lado. Vamos já falar sobre a rocha também. Diante do mar, da grandeza e do poder de Deus. Aí continuando a mensagem. Todo aquele, ele explica: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce, sobre a rocha. E vindo, a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Está aqui a rocha, tanta pedra grande, rocha mesmo, de verdade. Ele disse que aqueles que praticam a sua palavra. Então, você veja que nenhum de nós podemos erguer uma rocha dessa. Você veja bem aqui as ondas do mar também que bate contra essas rochas aqui. Veja só, mostra aqui, desse lado aqui. Isso. Olha, as ondas, elas batem contra essa rocha o tempo inteiro, mas não consegue removê-la daí, não consegue derrubar. Nós temos também ali, mostra aqui um pouquinho aqui. Veja só aqui, aonde também tem várias rochas. Tá ali, isso aqui é o mar. As ondas batem o tempo inteiro contra essa rocha, contra essas pedras, e não consegue removê-las, e não consegue tirar, e não consegue arrancar essa rocha. É para você entender que a palavra de Deus se cumpre. A palavra do Senhor se cumpre. Você analise que Jesus falou: aqueles que praticam a minha palavra. Mostra aqui rapidinho, olha só as ondas aí, ó, batendo contra a rocha aí. Olha aqui desse lado, olha só as ondas que batem contra essa rocha, mas não consegue tirar,
não consegue derrubá-la. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre, como Jesus disse. Aquele que pratica a sua palavra, que ouve e as pratica, é comparado ou semelhante a um homem que construiu. Eu vou subir aqui nessa rocha aqui. Pronto, nessa pequena rocha. Construiu a vida sobre uma rocha. E vem a enchente, os rios, o vento, a tempestade, e não consegue derrubá-la, porque ele construiu a vida dele sobre a palavra de Deus. E aonde você tem construído a sua vida? Aonde você tem colocado a sua vida? Na palavra de Deus? Ou nos pensamentos dos outros? Ou nas ideias das pessoas, nos conselhos dos outros, né? Tem pessoas que só vivem dando mau conselho para você. Tem até pessoas que dizem assim: não precisa ir à igreja não precisa nem dar dízimo, não precisa não, você vai enricar o pastor, você vai enricar fulano, beltrano, enfim. Não vai para aquela igreja não. Eu até, meu amigo, meu irmão, uma pessoa como essa, que te dá um conselho como esse, é uma pessoa que quer exatamente ver o seu mal. Porque para onde você vai? O que você vai fazer da sua vida sem Deus, sem Jesus Cristo? Continuamos a palavra de Deus. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica, olha o que diz. Jesus continua falando. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, arrojando-se os rios contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Veja só. Eu vou colocar aqui areia e observe se a água vai levar. Assim é a vida daqueles que constroem a vida dela sobre a areia, sobre o nada, sobre os pensamentos dos outros, sobre as ideias dos outros, sobre o conselho dos outros. É como diz a palavra: aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Eu vou mostrar mais uma vez para você entender melhor. Olha só, a água vai levar a areia, vai destruir, vai derrubar, vai acabar com tudo. Tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui mais para você entender. Aí a água vai levar tudo. É a vida daqueles. É a vida daqueles que não praticam a palavra de Deus. Não vai dar em nada. Vai só se destruindo. Vai só se decompondo. Vai só arruinando a vida dela. É o que Jesus fala. Aqueles que ouvem minha palavra e não praticam. Tem tantas pessoas que até vão às igrejas. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus nas ruas. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus em todos os lugares, mas não praticam. É grande a sua ruína. Virá a destruição, virá as tempestades, vai vir as dificuldades, vai vir os problemas, vai vir os problemas de saúde, os problemas financeiros, problema familiar, problema de vício. E de repente a sua vida está só se destruindo. Você sabe por quê? Porque não pratica a palavra de Deus. Só quer ouvi-la, mas não quer largar a vida errada. Não quer largar o mundo aí fora. Não quer servir a Deus. Está cheio de gente nas igrejas por aí. Igrejas lotadas.
pagando até para receber o milagre, receber a bênção. Recebe a bênção, mas no entanto a sua vida vai de mal a pior. Por quê? Porque não pratica a palavra de Deus. E aonde está a sua vida com Deus? Aonde você edificou a sua vida? A casa é você. Diz a palavra de Deus que nós somos a casa e templo de morada de Deus. Aonde você construiu a sua vida? Em qual conselho você tem andado? Em qual ideia você tem andado, vamos dizer assim? Você veja que aqui, desde que a gente está aqui, as ondas batem direto contra essas ondas. Mostra aí, que vai vir um ali, olha só. As ondas batem o tempo inteiro contra essas rochas, mas não consegue derrubá-la. Não consegue tirar essas pedras daqui. Por quê? Porque é o poder de Deus, é a grandeza do Senhor, é a palavra de Deus que se cumpre. E se você ouve a palavra de Deus e começar a praticar, o que vai acontecer é o seguinte, é que a sua vida, ela vai mudar. Vai vir as tempestades, vai vir as tribulações, vai vir as dificuldades, vai vir tudo que de repente o mundo joga nas pessoas aí fora, de ruim, mas não vai conseguir te derrubar, porque você pratica essa palavra. Você pratica. Tá aqui, ó. Veja só. Você pratica a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Se você praticá-la, você vai ter grandes vitórias na sua vida. Então que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, mais uma vez, agradeço a todos que compartilharem, né? Dá o link lá, o sininho lá. E também avise os seus companheiros, os seus amigos, a sua família, para se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Receba a vitória na sua vida em nome de Jesus.